Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão. Eu oro a Deus que em nome de Jesus, que o anjo do Senhor esteja diante de ti. Que o anjo do Senhor vá diante de ti, repreendendo todo laço do passarinheiro, repreendendo toda seta maligna, repreendendo tudo aquilo que venha para atrapalhar, para que você possa ouvir, para que você possa meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? A palavra que venho trazer para a nossa reflexão encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 65, a partir do versículo 13, diz assim: Pelo que, assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vos folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria para o seu povo, gozo. E folgarei em Jerusalém e exaltarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém, amém e glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra. Jesus Cristo, o único que tem todo o poder para nos curar, para nos libertar de tudo aquilo que não vem de Deus, para nos salvar. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que devemos o adorar e glorificar. Amém? Aqui vemos nessa passagem, porquanto ela diz assim: pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós envergonhareis. Mas vós vos envergonharei. Eis que meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Não é outro que vos envergonhará, mas é o Senhor. Não é outro que os sustentará o seu servo, mas é o Senhor
que envia a provisão. Vimos aqui a diferença entre ao que serve e ao que não serve. Aquele que está em Deus e aquele que não está. Precisamos tomar uma decisão de viver em temor e obediência a Deus, porque Deus promete livrar, guardar e suprir as necessidades daqueles que o busquem em espírito e em verdade, porque são seus servos. E Ele também nos declara dizendo que Ele envergonhará aqueles que recusa viver a sua palavra, aqueles que se recusa a obedecer a sua lei, porque a palavra do Senhor já nos diz que o dever de todo homem é temer e obedecer a palavra do Senhor. O dever de todo homem é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Jesus Cristo é o único que pode nos curar. O Senhor, Ele nos dá uma oportunidade a cada dia. Ele nos dá uma oportunidade a cada respirar nosso. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Deus é aquele que supre as necessidades dos seus servos, mesmo em meio à adversidade. A palavra do Senhor nos diz em 1 Reis, no capítulo 17, que quando o profeta Elias, ele ali profetizou dizendo que segundo a sua palavra, segundo a direção de Deus, que por aqueles anos, sobre aquela cidade, não haveria nem chuva nem orvalho, ou seja, passaria anos de sede e de fome, padeceriam. Mas o servo do Senhor, ele supre as suas necessidades. Quando o servo Elias profetiza, ele passa a ser perseguido. Quando o servo Elias leva uma palavra dura, que não é fácil de se levar, que nem todos querem ouvir, porque muitas das vezes quer ouvir uma palavra de conforto, mas a palavra vem de Deus. A palavra vem de Deus. A honra é de Deus. A glória é de Deus. A honra é do Senhor. A honra é do Senhor e não é de outro. A honra e a glória é do Senhor e não há outro. A honra e a glória é do Senhor e não há outro. E Ele é quem determina, é Ele quem fala. Eis que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós envergonhareis. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O servo do Senhor, aqueles que são verdadeiros servos do Senhor, não tem por que temer. A palavra do Senhor nos diz que quando o profeta Elias profetiza, ele passa a ser perseguido. E o Senhor lhe direciona para que ele vá e se esconda junto ao ribeiro de Querite, que ali ele beberia do ribeiro. E o Senhor ordenaria corvos que lhe sustentassem. Porque o Senhor jamais vai te direcionar a algo que Ele não esteja contigo. O Senhor jamais vai te direcionar a algo que Ele não te dê a provisão. O Senhor, Deus Altíssimo, Ele é um socorro bem presente. Aquele que fez os céus e a terra. Os servos do Senhor podem refugiar-se em Deus, no único e verdadeiro Deus. E Ele suprirá as suas necessidades. Não tema o terror da noite, nem a seta que foi de dia, não tema a peste, não tema a fome, não tema a sede, não tema a perseguição, não temas o que pode fazer o homem, mas tema o Deus Todo-Poderoso, que pode lançar a alma depois da morte da carne, pode lançar no fogo do inferno. É necessário se arrepender, é necessário temer ao Senhor, é necessário obedecer sua direção, é necessário não temer ao homem. Se o Senhor diz profetiza, profetiza. Eis que os servos do Senhor Jeová, os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas os meus servos
Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que meus servos se alegrarão, mas vós envergonhareis. É a palavra do Senhor. E ai daquele que se levanta contra a palavra de Deus. Ai daquele que se levanta contra os servos do Senhor. Porque se o Senhor diz, vai, ele garante. Se o Senhor diz, profetiza, ele garante. Se o Senhor manda você fazer, ele vai contigo. Se o Senhor manda você falar, ele já sabe o que você vai ter que enfrentar e ele vai te guardar. Mesmo em meio à adversidade, o Senhor protege os seus. E o Senhor nos chama nesta noite. O Senhor nos chama ao arrependimento. Eis que o servo do Senhor comerão, mas vós padecerei fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. E quem é você? E quem eu sou? Neste dia, nesta noite, está na hora de meditar. Porque eis que o servo do Senhor comerão, mas vós padeceis. Que esse vós padeceis, aquele que não tem reconhecido o Deus único, verdadeiro, poderoso, guarda fiel, o único que pode livrar, o único que pode libertar. E ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Ninguém vai ao Pai se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou um alto preço na cruz para que você possa ser salvo. E aqueles que se refugiam em Deus, eis que se alegrarão, porque eis que tudo se fará novo, e ainda que morra, viverá. Eis que tudo passará, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E ela nos promete, através da sua palavra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis que surgirão coisas novas. Eu serei seu Deus e você será meu filho. E não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque todas as coisas serão passadas. E eu serei seu Deus. Você terá um novo nome. Você terá o nome escrito no livro da vida, porquanto entregar sua vida e sua alma ao Senhor e permanecer em um único Deus que pode salvar, Jesus Cristo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus. Que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus. Que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Amém? Glória a Deus. Que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.